abramos a palavra e façamos a leitura do texto, eu gostaria que você me acompanhasse num clamor. Nós acabamos de ter a informação de que uma irmãzinha que está no finalzinho de gravidez, justamente agora na hora do culto, ela teve os sinais, né, de que está na hora da criança nascer. Tá? Então nós vamos orar pela irmã Rafaela, o irmão Janderson. A criança está para nascer nessa noite. Que Deus abençoe, que dê tudo certo. Quantas mães estão comigo aqui? Ore fervorosamente, tá bom? E os pais também, é claro, porque é uma bênção que está chegando, mas esse é um momento muito difícil, o momento do parto, o momento de dar à luz, mas Deus vai dar para ela força, vai dar para ela coragem, vai abençoar os médicos que vão estar trabalhando ali. Ore por isso, tá bem? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos esse momento tão especial, na vida de um casal, na vida de uma família. O Senhor abençoou, Deus, foi uma gravidez cheia da graça do Senhor. O Senhor conduziu todos os meses, todas as etapas, e agora chega esse momento final, onde a criança vem ao mundo, onde a criança, ó Deus, é recebida nos braços do Pai. Então eu te peço, abençoe a Rafaela agora, reveste ela da tua proteção especial, que, ó Deus, ali naquela sala de parto, ela não esteja apenas com obstetras e anestesistas e enfermeiros, mas acima de tudo ela esteja com o Senhor, nas mãos do Senhor, que todo o trabalho seja feito na direção do Senhor. Coloca paz naquele coração e abençoe, ó Deus, todos os procedimentos agora, que tudo seja na direção absoluta do Senhor, que não haja nenhuma intercorrência, nenhuma, meu Pai, que tudo transcorra na mais perfeita ordem, na mais perfeita paz, que tenhamos em breve as excelentes notícias que eu sei que o Senhor está preparando para esta família e para esta igreja, em relação a essa nova vida que está chegando para o meio de nós. Nós tudo confiamos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos abrir a palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 23 ao 25. Mateus 24, capítulo 4, do 23 ao 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Esse é o texto sobre o qual nós vamos refletir nesse momento, e considerando que é palavra de Deus, só Deus pode nos dar entendimento do que Ele deixou registrado. Então peça isso a Ele agora, nas suas palavras, ore ao Senhor, que Ele fale ao seu coração por meio da meditação dessa noite. Aleluia. Nós clamamos pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor realmente nos abençoe, clareando a nossa mente e o nosso entendimento, que esse seja um momento de muita atenção da nossa parte, que estejamos, ó Deus, prontos a fazer aquilo que cabe a nós, estarmos verdadeiramente atentos ao que o Senhor tem para nos ensinar, e que o Senhor, ó Deus, generosamente nos favoreça, abençoando nossa mente, nossa alma, para absorvermos profundamente aquilo que profundamente o Senhor deixou revelado. É a Tua igreja, Senhor, reunida nessa noite de missões. É uma noite especial no nosso calendário. Que o Senhor então nos treine, nos inspire, que o Senhor nos oriente, nos esclareça, e tudo seja para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém? Acomode-se, por favor. Hoje, como todos os que são da igreja sabem, o terceiro domingo do mês é o domingo do culto de missões. E quando a gente se reúne no terceiro domingo, a gente se reúne para intercedermos pelos irmãos que estão em trabalho missionário. O que isso significa? Significa que eles estão cumprindo um chamado específico para alguma missão que está sendo desenvolvida longe do seu próprio lar, longe do seu próprio domicílio. Especificamente é isso. Eles estão em outro país, ou eles estão em outra região do seu próprio país, enfim, eles foram
distanciados do seu lar, da sua parentela. Muitas vezes vão só os cônjuges, vão os filhos, mas os demais parentes são deixados para que eles possam ir cumprir esse chamado. E esse chamado compreende levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo em regiões ou para pessoas que o evangelho tem dificuldade de alcançar. São pessoas que recebem esse chamado e aceitam essa incumbência que envolve muita coisa, envolve muita renúncia, envolve muita dedicação, envolve também muito sacrifício, mas também envolve muitas vitórias, porque quem chama e envia é o Senhor da seara e Ele faz com que o trabalho seja bem sucedido. Então nós costumamos no terceiro domingo orar por eles, porque as situações de provação e de tribulação são sempre muito intensas, e se nós não podemos estar lá com eles para os ajudar, nós podemos daqui orar por eles, para que eles sejam bem-sucedidos no que fizerem. Porque o bom resultado do trabalho deles é motivo de celebração para todos nós, porque é vitória para o reino de Deus. Mas estudando a palavra de Deus, nós aprendemos que missões não são feitas apenas além mar, não são feitas apenas em terras estrangeiras, não são feitas apenas em regiões inóspitas. Missões, na verdade, compreende divulgar, difundir o evangelho de Cristo, a fé salvífica para pessoas ainda não convertidas. Desse modo, missões pode ser feita na nossa própria rua, pode ser feita no nosso local de trabalho, na nossa escola, numa fila de banco, numa fila de mercado, na espera do médico. Enfim, todo tempo é tempo de falar de Cristo Jesus. Então, nós vamos estudar esse texto que nós acabamos de ler. Por quê? Porque aqui se encontra o relato a descrição de como Jesus fazia missões. E por que é importante estudar com Jesus e aprender como ele fazia missões? Por uma única razão: ele é o fundador das missões do cristianismo. Ele é o pregador de missões que nos deixa esse legado enquanto responsabilidade, mas também nos deixa o preparo, o ensinamento. Então, se nós queremos chegar àquilo que é o propósito das missões, que é o que nós vemos relatado no versículo 25, o propósito final, que é pessoas seguindo a Cristo, nós vamos ver como Jesus fazia e executava essa responsabilidade, essa tarefa, para que ela fosse bem sucedida. Por que é importante estudarmos isso? Para nós, a igreja dos dias atuais, embora debaixo de muitas críticas, de muitas resistências e indisposições, que nós, diante de, às vezes, tantos maus exemplos do nosso próprio meio, não há como negar, mas diante de tudo isso, prevaleça na nossa alma aquele comando que o Senhor Jesus deixou para a igreja. É preciso ganhar os perdidos, para que eles, enquanto há tempo, possam se decidir por Cristo Jesus e estarem salvos, eternamente salvos. Então, quando nós temos esse entendimento de que, apesar de todas essas situações adversas relacionadas à igreja, enquanto instituição física organizada na terra, apesar de sabermos de todas essas coisas, nós possamos refletir naquilo que de fato a igreja é e inalteravelmente ela é. Ela é a ferramenta de Cristo trabalhando na face da terra, em nome do Senhor e debaixo da unção do Senhor. Então, se o Espírito do Senhor está atuando na terra e está atuando na igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, nós temos que deixar que essa palavra nos instrua, para que então o Espírito Santo nos conduza e sejamos o que nós precisamos ser, ganhadores de almas para Cristo. Há quem diga assim: o importante é que as pessoas tenham fé. O importante é que o ser humano não seja ateu, não seja incrédulo. O importante é que se tenha fé. Por quê? Porque, conforme se diz, a fé ela é necessária para o bem-estar da alma. Ter fé é importante para o bem-estar interior. Ter fé é importante para a estabilidade interior. A fé é um produto, é um ingrediente, é uma substância importante para o bem-estar humano. Tudo bem. Mas se nós pararmos por aí, nós vamos elevar a fé a um patamar que a ela não pertence. Porque a fé não é importante por ela própria, ela é importante pelo objeto ao qual ela nos conecta. Então o objeto é que é importante. Então o que importa não é a fé pela fé,
não é a força da fé pela fé. A importância da fé está naquilo a que ela me eleva, me liga. E então, quando eu tenho a fé salvífica, ou seja, a fé que produz salvação, é a fé que me conduz ao único Salvador. A fé que gera, que gesta, que produz salvação, é a fé que me conduz ao único que pode me salvar. Então, o importante é ter fé? Bom, partindo desse raciocínio, não. Amém? Não basta ter fé. É importante ter fé naquilo que de fato é poderoso, ou naquele que de fato tem poder para me salvar. Senão a fé por si mesma, ainda que ela tenha o seu valor, mas ela não produz o resultado essencial e principal, que é me colocar em comunhão com aquele que me criou, e que é o Senhor da minha vida, porquanto ninguém tem vida não sendo originada dele mesmo, ninguém produz vida, ele é o dono da vida. Então, quando o Senhor Jesus nos orienta, nos ordena, nos comissiona a pregar o Evangelho da fé, o Evangelho da salvação, ele está estabelecendo que existe essa necessidade de eu, uma vez alcançada pelo Evangelho, e tendo direcionado a minha capacidade de crer àquela pessoa que é o único que tem a capacidade de me salvar, e por conta disso é o único digno de receber a minha fé e a minha confiança, eu não posso simplesmente desfrutar do que isso trouxe para mim. Eu também preciso agora me dispor a ser instrumento de Deus para levar essa oferta de salvação a outros. E não é difícil aqui no nosso Brasil, porque nós somos caracteristicamente um povo crédulo, um povo fervoroso de fé, mas há múltiplas manifestações de fé. E alguém diria, por que os evangélicos não largam o nosso povo em paz? Deixa cada um seguir a fé que quiser seguir. Ora, mas isso é o que nós temos que fazer mesmo, porque não há como forçar ninguém a crer no Deus que nós cremos. Mas nós temos do nosso mestre, que é a autoridade máxima e absoluta na nossa vida, uma ordem. Ele disse, anuncia o Evangelho da fé que salva. Você precisa, você não pode reter essa informação. A igreja não tem o direito e a licença de reter essa verdade. É nos dada a responsabilidade de anunciar a fé que salva. Isso não significa oprimir as pessoas, a substituir o objeto da sua fé pelo nosso objeto de fé, que é o Salvador Jesus Cristo. Em nenhum momento nas Escrituras, ele nos manda impor a fé a quem quer que seja, mas insistentemente nas Escrituras, ele nos manda anunciar a fé que salva. Então há quem não compreenda, talvez por nossa própria imaturidade e ineficiência enquanto evangelistas, de apresentarmos o Evangelho de uma maneira menos eficaz do que deveria ser apresentado. Talvez tenhamos feito isso nas décadas passadas, talvez o façamos ainda nos dias de hoje. Talvez nos esqueçamos de observar o Mestre, que enquanto na terra esteve anunciando o seu próprio Evangelho e se deparou com pessoas que elas não eram desprovidas de fé, elas já tinham alguma fé, mas direcionadas a objetos errados e improdutivos. Então, ele apresentava a fé salvífica, mas fazia isso de uma maneira ética o tempo todo. Tanto é que houve oportunidades em que ele apresentou o Evangelho e a resposta foi negativa. E ele não impôs, ele respeitou. Ele apresentou da forma mais didática possível, para que se tornasse o mais compreensível possível, para que as pessoas pudessem ficar definitivamente esclarecidas a respeito. Mas ele depois esperou que elas dessem a sua resposta. Em algumas oportunidades, o relato bíblico não se cala, faz questão de demonstrar para nós que houveram situações em que Jesus se deparou com essa resposta, uma resposta negativa. De pessoas que, depois de ouvi-lo e entender o que ele anunciava, embora impactadas por tantas coisas, elas persistiram na sua própria concepção de fé, de religiosidade, de vida espiritual, e não se ligaram a Cristo, não se uniram a Cristo. E diante dessa resposta, Cristo simplesmente deu espaço para que aquelas pessoas dessem a ele a resposta que, no entender delas, era mais conveniente, por mais que Jesus estivesse ciente de que elas estavam condenando a si mesmas. Mas o processo que ele estabeleceu para a redenção e a salvação dos homens na terra é justamente esse, que todos sejam informados, e aquele que crer e se comprometer será salvo.
Então, aquilo que nos cabe é a mesma coisa, anunciar a fé que salva, crendo em Deus, que o Senhor vai nos ajudar, e aquelas pessoas que nos ouvirem vão refletir, se não num primeiro momento que nós lhes informarmos, mas elas vão embora refletindo naquilo que nós vamos anunciar para elas, e em havendo oportunidade, o Senhor Deus vai colocar outra pessoa diante delas, que vai julgar um pouquinho mais da preciosa semente, e elas vão continuar refletindo, talvez vai levar 1 ano, talvez vai levar 5 anos, mas a nossa oração e o nosso sentimento, e o nosso desejo é que, enquanto vida tiverem, elas tomem a decisão mais importante que um ser humano precisa tomar na terra, de verdadeiramente escolher a única fé que salva. Por quê? Porque ela é a única fé que conduz ao Salvador. A fé cristã, a fé numa pessoa. Não é numa religião, não é numa denominação, numa pessoa. Porque quando Deus estabeleceu salvar a humanidade, Ele não mandou para a terra uma religião, Ele não mandou para a terra uma igreja, Ele não mandou para a terra uma denominação, Ele mandou uma pessoa. Tudo que foi estabelecido a partir daí, está estabelecido em cima dessa pessoa. Aí veio a igreja, mas por que ela tem autoridade? Por causa do fundamento. Ela não tem autoridade por ela mesma. Ela não tem dignidade por ela mesma. Tudo que tem de excelência nela é em função daquilo que a fundamenta, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém, irmãos? Então, no texto que nós acabamos de ler, nós o encontramos em movimento, Jesus em movimento, Jesus trabalhando. O versículo 23 diz, percorria Jesus toda a Galileia. E enquanto percorria, o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ele pregava como um arauto, como um proclamador. Ele falava do evangelho do reino de Deus. Por favor, olhe para mim. Ele falava às multidões, ele anunciava às multidões que existe de verdade um reino e um Deus. E que agora todas as informações necessárias para que alguém fosse incluído nesse reino e recebido por esse Deus, estavam chegando à face da terra. Era o evangelho do reino de Deus. Então Jesus saía pelas ruas pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Em dadas oportunidades, ele parava mais demoradamente num lugar. Ali não mais para pregar, agora para fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada. Ele parava para ensinar. Então aquilo que num primeiro momento ele havia anunciado, ele agora parava para esmiuçar, para apresentar de forma detalhada. Pessoas, então, nessas oportunidades, o interrompiam e faziam perguntas, pediam esclarecimentos, por vezes seus próprios discípulos, ali na frente de todo mundo, como nós fazemos hoje nos nossos ajuntamentos de quarta-feira, nos nossos encontros de discipulado, nós levantamos o nosso dedinho, como nossos meninos fazem na escola, né? E esperamos o nosso professor nos dar oportunidade para que nós façamos a pergunta, para que ele saiba o que na nossa mente não ficou muito claro. E assim era naqueles ajuntamentos, quando a atividade era de ensino, as pessoas podiam interrompê-lo, as pessoas podiam fazer perguntas, e nesses momentos ele conversava longamente sobre o evangelho do reino. Então ele proclamava o evangelho de duas maneiras, pregando, ou seja, anunciando de forma sucinta, mas depois, quando havia essa oportunidade, ele se assentava em algum lugar, ele parava em algum lugar e as pessoas se reuniam para estudar sobre o evangelho do reino de Deus. O mestre ali era Jesus Cristo, o Salvador. Então as dúvidas eram sanadas, ele esclarecia, ele aprofundava aquilo que num primeiro momento ele tinha anunciado na pregação, agora ele podia interagir com o povo e esclarecer as dúvidas. Por quê? Porque a fé que salva, ela não é uma fé cega, ela é uma fé que tem informações, ela tem diretriz, ela tem esclarecimento. A gente sabe em que crer e por que crer.
Nós somos instruídos pelo Mestre na sua palavra a respeito de por que eu me tornei um cristão evangélico. Você vai discernindo, você vai compreendendo. Se em algum momento alguém sentar com você e fizer essa pergunta, e o fizer de forma respeitosa, não de forma afrontosa, e o fizer de forma interessada mesmo, não para lhe ridicularizar a fé, você saberá explicar, você saberá expor. Alguém talvez lhe dirá, mas você tem um histórico na sua parentela, na sua família, de uma outra identidade religiosa. Por que num determinado momento da sua vida, você tomou essa decisão de mudança de identidade religiosa? Por que num determinado momento da sua vida, você chegou até a se submeter a outro batismo, levando-se em conta que você já tinha sido batizado enquanto bebê? Aí quando você se vê diante de uma indagação dessas, percebendo haver da parte do indagador aquele interesse sincero por esclarecimento, você não vai virar para aquela pessoa e dizer assim, olha, eu fiz, não sei por que fiz, mas fiz. Não, você não deverá jamais responder dessa forma, porque a palavra de Deus nos dá as respostas, e os passos que nós damos em direção a Cristo, nós não os damos cegamente, nós os damos depois de ouvir e discernir, ouvir e entender o evangelho do reino de Deus. Porque se aos líderes humanos interessa a ignorância dos seus seguidores, ao Mestre Jesus Cristo jamais. Ao Mestre Jesus Cristo jamais. Ele incentiva ou instiga a ignorância de quem lhe segue. Pelo contrário, Ele está o tempo todo nos chamando e nos estimulando a que nós busquemos conhecer mais e mais, nos esclarecer, nos informar. Ele deixou inclusive um agente especialíssimo na terra e na vida da igreja, para nos ajudar nesse propósito, de sermos esclarecidos a respeito das verdades do reino de Deus. O reino na terra, conforme nós participamos dele hoje, como o reino celestial e eterno, do qual participaremos um dia. Então é importante que quando alguém nos inquirir de forma respeitosa, nós saibamos explicar. Olha, não foi desprezo pela antiga religião, não foi discriminação pelo antigo credo, não foi ingratidão pela antiga profissão de fé. É por causa disso e disso e disso. E talvez ali você vai ter oportunidade de por 2 ou 3 horas anunciar o evangelho para alguém que está interessado de compreender por que você migrou para essa outra manifestação de fé. Você vai saber explicar por quê? Porque você veio para Cristo não por uma fé cega, não por uma experiência inconsistente. Você foi instruído, porque desde o início foi assim que Ele trabalhou com os homens. Ele trabalhou anunciando e depois esmiuçando o que havia anunciado. Porque o ensino sempre foi uma tônica importante no ministério de Cristo para com as pessoas a quem Ele se dirigia na terra, tanto quanto posteriormente, através dos apóstolos, Ele endossou esse ministério de esmiuçar a palavra, de aprofundar as verdades bíblicas, sem nenhum constrangimento, ainda que haverão situações, ainda que haverão momentos em que não teremos a oferecer àqueles que conosco estudarem aquela resposta científica e tão detalhada e tão ilustrada que seja totalmente a contento. Por quê? Porque às vezes estaremos tratando de questões cuja plenitude nós só entenderemos e conheceremos e experimentaremos quando estivermos na eternidade com o Senhor. Por causa disso, a fé cristã jamais dispensará a confiança na palavra de Deus. Ainda que em algum momento nós nos deparemos com alguma informação cuja demonstração física e científica não nos será apresentada nessa terra, por conta de tantas outras que são demonstradas diante de nós, nós entendemos, não, eu posso crer em tudo o que Ele me ensina nas Sagradas Escrituras. Alguém dirá, mas como você crê nisso se você não viu isso?
Como você crê nisso se você não toca nisso? Como você crê nisso se isso não está no plano material? É uma informação de uma situação, de um ambiente que você nunca pisou, ainda não esteve lá. Você diz, não, por tudo quanto eu posso ver dele, tudo quanto eu tenho experimentado dele, eu sinto paz no meu coração, de crer confiadamente, de que mesmo aquilo que eu não posso ver agora, que eu não posso experimentar agora, que eu não posso tocar agora, é tão real, tão ou mais real, quanto aquilo que eu posso ver hoje, que eu posso experimentar hoje, e que eu posso tocar hoje, pelo poder do Evangelho. Amém, meus irmãos? Mas eu quero frisar essa terceira atividade dele, enquanto fazia missões. Olha o zelo dele, ele pregava e ele ensinava o quê? As informações a respeito do reino de Deus, a respeito de em que consiste esse reino, a respeito de como uma pessoa pode ser integrada a esse reino, a respeito dos benefícios de ser integrado nesse reino, a respeito de todo o comprometimento requerido de quem é integrado nesse reino. Tudo isso, ele deu extrema atenção a tudo isso. Mas há uma outra coisa a respeito da qual ele também deu extrema atenção, no movimento missionário que ele fazia, no propósito de ganhar pessoas para a fé cristã. Ele também fez uma terceira coisa, e está dito aqui no versículo 23, diz que ele percorria as cidades, pregando, ensinando e curando as pessoas. Ele curava as pessoas, isso era uma demonstração do poder peculiar ao reino de Deus. Muitas vezes, ele foi contactado por pessoas que foram na direção dele especificamente para isso, para serem curadas. Elas criam no poder dele para executar essa obra na vida delas. E elas receberam as suas curas. Tantas outras vezes, pessoas enfermas sequer abriram a boca para pedir que ele as curasse. Ainda assim ele o fez. Numa demonstração de que Deus, no seu reino de bondade, de graça e de misericórdia, tomou todas as providências para quê? Para que a nossa alma eterna, enquanto estivesse nessa terra, vivesse libertada do domínio do pecado, vivesse libertada da cegueira em relação à periculosidade das coisas, que podem dar tanto prazer e tanta alegria nessa vida, mas que no fato são perigosíssimas para a eternidade. Ele cuidou para que, a respeito das questões espirituais, houvesse a devida clareza, o devido esclarecimento, e as pessoas pudessem, em se entregando a Cristo, serem libertas dessa dominação espiritual e terem acesso e garantia de vida eterna. Mas ele também demonstrou que ele estava pronto para cuidar da nossa vida, mesmo aqui na terra. Esse cuidado de Jesus Cristo salta das páginas dos evangelhos e dos relatos no livro de Atos. Porque não foram poucos os sinais manifestados, produzindo livramentos para o sofrimento físico das pessoas. Ele pregou sobre isso e ele demonstrou que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que provê salvação para a alma que é eterna, também se importa, também se preocupa com o bem-estar do corpo, que é finito, que é mortal. Ele deu demonstrações de que o Pai estava sempre disposto a liberar do seu poder, tanto para nos libertar de amarras espirituais, que por meio de perturbações malignas ou de ignorância espiritual, nos mantinha longe da vida eterna, quanto ele também mostrou que a boa vontade da parte do Pai, de liberar poder das mansões celestiais, para trazer livramentos de flagelos que acometem a nossa vida física. Flagelos físicos, sim, na forma de enfermidades. Flagelos físicos na forma de situações que trazem opróbrio. Você sabe o que é opróbrio? Opróbrio é vergonha pública.
Situações que às vezes expõem a pessoa à vergonha pública, à humilhação pública. Uma situação que nunca é superada, uma situação que nunca é vencida. E a pessoa se debate, e a pessoa se sente acuada, e a pessoa se sente sem recursos para se livrar daquilo. E aquilo lhe imprime na alma uma angústia, um sofrimento. Por vezes ela não está doente, não há nenhuma parte do seu corpo enferma, mas a sua alma é infeliz, a sua alma é triste. Por quê? Por causa desses flagelos de opróbrio, de vergonha, de não conseguir romper, de não conseguir avançar, como se diria no popular hoje, de nadar, nadar, nadar e morrer na praia, nunca conseguir conquistar, nunca conseguir superar, nunca conseguir prevalecer sobre uma situação humilhante. Quando Jesus olhava para as multidões da terra, a palavra diz que ele se sentia em compaixão por elas. E essa compaixão não estava vinculada apenas à situação espiritual delas, embora certamente, principalmente por isso. Mas ele também se compadecia pela situação da vida física do ser humano. Porque a vida pode ser extremamente pesada, porque a vida, em alguns momentos, ela pode ser extremamente sofrida. E há pessoas que elas perdem a força para viver, por pelejarem com uma determinada circunstância de provação, que ela não cessa, que ela é permanente, que ela é recorrente. A pessoa fica, muitas vezes, lutando contra a angústia, mas chega um momento que a situação ela é tão opressiva, ela fecha tantas portas na cara da pessoa, ela deixa a pessoa tão sem esperança, ela deixa a pessoa tão sem alegria na alma, que a pessoa começa a adoecer no corpo, sim. Por conta dessa alma impactada, impressionada e oprimida pelos flagelos da vida. Que talvez poderíamos dizer que a peleja e a luta com doença seja a pior delas, mas há pessoas que sabem que não estão enfermas biologicamente, mas a sua alma ela está detida num cárcere, num cativeiro de angústia tão intenso. Talvez não por conta de uma doença, mas por conta de um outro flagelo, que pode vir de tantas outras fontes, de tantas outras formas. Agora, o que você me diria se eu lhe apresentasse o Salvador, que se compadece de uma eternidade de sofrimento no inferno, e não se compadecesse do nosso sofrimento aqui na terra? É claro que Ele se compadece, é claro que Ele se compadece. É claro que quando Ele vê a mim ou vê a você, sabe, subjugados numa luta que se prolonga, longamente, e vai nos desafiando, e vai nos amedrontando, e vai nos intimidando, e vai nos fazendo encolher diante dela. Quando Jesus vê o estado que fica a nossa alma, como um pai que vê o seu filho enfermo, vê sua filha doente, como não se compadecer? Então, por isso que enquanto ele saía fazendo missões, ele não apenas falava do amor de Deus, mas ele também o demonstrava. E fazia isso ministrando livramentos para a vida física das pessoas. Eu queria que nós hoje entendêssemos isso, sabe por quê? Porque devido aos excessos que se tem produzido nas ministrações nos púlpitos nos nossos dias, focando única e exclusivamente nos milagres, nas curas e nas prosperidades, a gente foi para o extremo oposto. Com medo de sermos arrastados nessas teologias abusivas e excessivas e antibíblicas, nós acabamos migrando para o outro extremo. Como quem pensa assim, não, eu não posso buscar essas coisas, eu não sirvo a Cristo em função dessas coisas, eu não devo gastar da minha fé e envolver a minha fé em função dessas coisas, eu devo priorizar única e exclusivamente a fase da eternidade que ainda não chegou, vai chegar para mim, eu nem tenho pressa, porque isso implica em morrer e ninguém tem pressa de morrer, mas a gente está sempre preocupado, eu quero ir para o céu, o negócio é ir para o céu, claro que é. Qual é a nossa prioridade? É a salvação eterna. Mas não deixe de ver o que está tão claro na palavra do Senhor.
Ele tem bênçãos que são para vivermos aqui na terra. Existem graças, existem benefícios do Evangelho, eles são inerentes ao Evangelho. O Evangelho não existe sem ele, não é completo sem ele. O Evangelho é o zelo de Deus pela pessoa humana, e a pessoa humana não é só alma, ela é corpo também. E Deus está preocupado e interessado em demonstrar a sua compaixão, a sua misericórdia e o seu amor por nós, dando livramentos para aquilo que faz sofrer a nossa vida física. Se temos o cuidado de não sermos como alguns excessivos na busca pelos sinais, pelos milagres, pelas manifestações, não sejamos também falhos em riscar isso da nossa Bíblia, porque está aqui muito claramente colocado. Se nós estudássemos o livro de Atos, nós veríamos que os primeiros pregadores do Evangelho seguiam as pegadas de Cristo nessa dinâmica de missões. Eles iam ao alcance das pessoas, levando o Evangelho que salva a alma, mas salva o corpo também. E o que acontecia quando esse evangelho era pregado? As pessoas começavam a ver uma luz no fim do túnel. Sabe, quando a pessoa, ela enfrenta as circunstâncias de provação nessa vida, e vai indo, ela não vê respostas, e ela às vezes encontra alguma pessoa que se compadece aqui, outra que se compadece ali, que se solidariza com ela aqui, solidariza com ela ali, mas não resolve o seu problema, porque ainda que alguns tentem, chega algum momento que os recursos humanos realmente não têm resposta para a necessidade daquela pessoa. Então, quando o evangelho estava sendo pregado, as pessoas vivendo debaixo desse flagelo, começavam a sentir uma esperança na alma. Uma esperança na alma de um dia ficar realmente livre daquilo. Seja de uma doença que lhe causa dor e não lhe dá sossego, dia e noite. A pessoa de repente, embora tenha ouvido do médico que aquilo não tem esperança, e os médicos muito claramente dizem, eu não vou te enganar, nós vamos tentar reduzir a aceleração do processo, mas não há como curar você, a medicina não cura isso. Ainda que o médico o diga, lá no fundo da alma, esse doente gostaria de ter alguém que pudesse lhe dizer uma palavra diferente. Alguém que tivesse recurso e autoridade para virar para esse indivíduo e dizer, olha, ainda que a medicina não pode, eles não estão mentindo, eles realmente não podem, mas essa não precisa ser a última palavra, porque aquele que salva a tua alma também pode salvar o teu corpo. Ele pode, ele quer e ele deseja. Porque a sua doença te faz sofrer. Então lembre-se disso. Você agora conhece alguém que se pode nos dar o máximo, como não pode nos dar o mínimo? Se Ele pode resgatar a nossa alma de uma condenação eterna e garantir para ela uma eternidade com Deus, como Ele não poderia fazer o que é tão menos grave e importante, que é curar o nosso corpo? Eu não posso te dizer que nós vamos lhe prometer que você nunca vai adoecer, ou que a doença que você tenha, Jesus vai curar aqui, hoje, agora. Mas eu posso te garantir uma coisa, Ele tem poder para isso, e Ele deseja fazer isso. E posso te garantir mais uma coisa, se você começar a pedir isso para Ele, Ele não vai ficar bravo com você, Ele vai gostar bastante se você fizer isso. É como nós, com nossos menininhos, quando eles chegam até nós com a maior liberdade do mundo para nos pedir coisas, o que a gente sente? Que tem liberdade entre nós, que nossos filhos não estão indo pedir para o pai do coleguinha, para a mãe da coleguinha, eles estão vindo na gente. Por quê? Porque tem acesso, tem liberdade. Tu tem um pai nessa terra, teu pai é o Criador de todo o universo, é aquele que reina sobre todas as expressões de vida no universo. Seja um ambiente estelar, um ambiente cósmico, seja um ambiente microscópico, Ele reina absoluto sobre tudo.
Às vezes não é uma doença, às vezes é um problema, uma situação, por exemplo, na vida financeira. A pessoa, ela vive debaixo daquele flagelo. Às vezes parece uma maldição dominando a vida da pessoa, e eu estou dizendo parece. Porque a pessoa fica numa recorrência de vergonha. Ela nunca consegue progredir, ela nunca consegue conquistar, ela nunca consegue realizar seus sonhos. Aí ela olha para si mesma e diz: mas eu não sou um ocioso, eu sou uma pessoa que trabalho, eu não me escondo do trabalho, eu me apresento para o trabalho, mas impressionantemente eu não saio do lugar, eu não consigo avançar, eu não consigo prosperar. E eu posso te dizer sem medo de errar, e eu não estou lhe pregando a teologia da prosperidade, mas estou lhe pregando a teologia do Deus que ama e socorre os que Ele ama. Ele é poderoso para mudar a nossa sorte. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de missões na íntegra, na totalidade. Jesus anunciava o evangelho que salva a alma, mas também o evangelho que redime o corpo, que ajuda na vida física. Quando os milagres de Deus acontecem, quando os sinais e as maravilhas de Deus se manifestam na vida de uma pessoa, isso evidencia o poder de Deus aqui na face da terra. Porque há um ambiente onde o poder de Deus é plenamente conhecido e jamais questionado. Porque o poder que emana dele é vivenciado e testemunhado por todos os que habitam nesse ambiente. E eu te falo dos céus, o reino eterno do nosso Deus. Lá ele é totalmente conhecido, mensurado. Lá os que com ele habitam não tem questionamento algum sobre quem ele é ou do que ele é capaz. Mas aqui na terra há muitos que ainda não têm uma noção muito objetiva de quem é essa pessoa e do que ele é capaz e quanto de fato se pode confiar a ele as nossas demandas pessoais. Por isso é importante nós termos a nossa história com Deus, e essa história tem que ter muitos testemunhos de vitórias, porque quando Deus entra na nossa vida, Ele entra para realmente nos dar o suporte que nos faltava. E todos os dias Ele nos cumula de bênçãos. E a gente às vezes se recolhe e fala: eu não sou crente pidão, quando eu vou pedir eu só peço para os outros, ou quando eu vou pedir para mim mesmo eu só peço coisas espirituais. Você não está errado de pedir para os outros, nem de pedir coisas espirituais, mas não deixe de pedir as necessidades desta vida. Por quê? Porque um pai se sente bem quando o filho recorre a ele. Porque o Pai espera que nós recorramos a Ele. Quando nós buscamos em Deus os nossos livramentos, as nossas curas, as nossas vitórias, nós estamos oferecendo as nossas circunstâncias de flagelo para que nelas se manifeste a glória de Deus. Você sabe que isso favorece a resposta correta a oferta de salvação que o Evangelho traz. Porque há aqueles que não precisam ver para crer, mas há os que precisam ver para crer. Por isso o Senhor Jesus, quando delega a grande comissão, Ele diz: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer continua condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome farão recuar as obras de destruição do inferno na vida das pessoas. Do que Jesus está falando? Ele está falando, quando você pregar para as pessoas, você vai se deparar com indivíduos em cujas vidas pode estar em atividade obras malignas. O que não significa que elas estarão endemoniadas, mas pode estar efetuando na vida delas obras malignas, de destruição, de derrota, de humilhação. Então, quando fores a elas anunciando o Evangelho, leve a elas também o poder libertador do Evangelho. Em meu nome expulse os demônios
que até aquele dia tiverem tido acesso para impor à vida delas os sofrimentos pelos quais elas estão quase desistindo de viver. Nós estamos diante daquilo que é a demonstração do amor de Deus por nós, o poder do Evangelho. Ele nos resgata de quê? Ele nos resgata de uma eternidade em condenação, mas Ele também nos resgata dos sofrimentos nessa vida. Quer dizer então que nós pregamos uma fé, um cristianismo de céu na terra? Vai chegar um estado então em que nós não vamos ter problema nenhum, preocupação nenhuma, Ele vai transformar a nossa vida numa coisa paradisíaca? Não. Porque o próprio Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas nós temos arma para combater as aflições. Nós temos recursos, nós temos alguém que olha por nós nessa terra. Nós temos alguém que nós acessamos a Ele quando dobramos nossos joelhos em terra, quando nós paramos para refletir nele e para buscá-lo em oração. Os flagelos de hoje entreguemos a Ele. E Ele, para a sua própria glória, para a sua própria exaltação, virá em nosso socorro e nos livrará hoje. Mas irmã, e amanhã? Amanhã a Deus pertence. E se amanhã vier outra coisa, até pior do que essa, eu te digo, agora tu já conhece o caminho. Vai direto no teu Pai. Vai direto ao trono da graça e da misericórdia. E busque de Deus as bênçãos que você necessita. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos, embora levantados por Deus e preparados por Deus para anunciar o Evangelho para as pessoas, nós ficamos amordaçados. Nós pensamos: como eu vou levar o Evangelho para elas? Eu estou absolutamente acorrentado em situações que me envergonham. Eu vivo situações que me deixam assim, totalmente humilhado, porque eu não consigo vencer isso, eu não consigo me libertar daquilo, eu não consigo superar aquilo outro, e nós ficamos recuados. Existem situações que nos deixam tão abatidos que a gente pensa: como é que eu posso ir anunciar um evangelho de vitória para aquela pessoa, se eu não vivo uma vida vitoriosa? E dessa forma o inimigo faz recuar aquilo que deveria ser um avanço expressivo da igreja na obra missionária na face da terra. Num tempo como o de hoje, onde as pessoas estão sofrendo tanto, meus irmãos, onde as pessoas estão padecendo tanto, onde as pessoas estão num limite da linha do desespero, da desesperança, da mais absoluta insegurança, apavorados, em pânico, sem esperança de uma solução, imaginando por que está acontecendo comigo, imaginando, isso é tragédia, eu nasci para sofrer. Eu sou de Jesus, você é de Jesus, e eu te pergunto: Ele tem ou não tem cuidado de nós? Ele responde ou não responde às nossas orações? Ele dá ou não nos dá o alívio diário das coisas que se levantam contra nós para nos afrontar, para nos humilhar, para nos derrotar? Ele tem respostas. Tem pessoas em volta de nós e nós estamos pensando assim: por que essa pessoa não recebe a ministração da palavra de Deus? Será que ela não se preocupa com uma eternidade no inferno? Ela vai se preocupar um dia, mas aquilo que mais ela está se preocupando hoje é com o flagelo que ela está vivendo aqui na terra. A coisa às vezes está tão feroz que ela acha que ela já está no inferno. Ela está sofrendo coisas assim tão sem possibilidade de livramento, que ela acredita piamente que ela não vai para o inferno, ela já está nele. E eu preciso entender o que Jesus fazia em situações como essa. Ele ia até essas pessoas, levando a elas a pregação e o ensino do Evangelho, e não se calava e não parava por aí. Ele também levava alívio para os seus sofrimentos físicos, temporais. Por que ele fazia isso? Porque Deus é Deus de misericórdia. Porque talvez eu e você, vendo uma pessoa sofrer, a gente diga assim: ah, mas procurou com as mãos. Talvez a gente vendo uma pessoa amargar alguma doença gravíssima, a gente diz: isso é resultado de anos e anos bebendo, se embriagando. Buscou, merece, deixa penar, deixa arder. Talvez a gente seja cruel assim, mas Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de bondade.
Deus está disposto, está pronto a realmente aliviar o sofrimento das pessoas nessa terra. Como que nós seremos uma igreja missionária e ganhadora de almas se nós perdermos essa compaixão diante do sofrimento físico das pessoas? Muitos permaneceram com Cristo, porque no primeiro momento Ele as atraiu, cuidando primeiro das suas circunstâncias físicas. Elas gostaram e elas perceberam: eu preciso de alguém assim, cuidando de mim nessa terra. Como às vezes a gente ouve dizer hoje, tem muitos na igreja hoje que não vieram por amor, vieram pela dor. Não sei se alguém diria de si mesmo isso aqui nessa noite, mas se tem alguém que o diga, vai nos explicar que na verdade veio pela dor, algum flagelo, algum sofrimento, alguma necessidade, recebeu a sua resposta e não foi embora. Por que não foi embora? Porque então começou a ouvir a pregação e o ensino, e então alcançou mais do que veio buscar. Mas no primeiro momento veio buscar um livramento para esta vida. E o que ele fez? Ele cruzou os braços diante de nós e falou assim: não, você está vindo por interesse, você só está interessado em bênção, não dou também não. Ele falou isso? Ele não falou isso conosco. Ele viu que num primeiro momento nós não viemos por estar apaixonados por Ele, nós viemos porque nós precisávamos de um socorro. E Ele não se fez de indiferente, Ele estendeu a mão e nos socorreu. E quando Ele fez isso, o que Ele conseguiu? Ele conseguiu atrair nossa atenção. Ele conseguiu produzir dentro de nós um interesse. Não, eu preciso ficar mais perto desse Deus, é disso que eu preciso. E às vezes alguém chegou a nos desafiar e a dizer: mas como assim? Você agora está indo para a igreja dos crentes? Você agora vai virar aleluia? Você vai virar irmão? Vai carregar a Bíblia para todo lado que você fizer? Nós podemos ter ouvido tantas coisas, mas era tarde demais. Ele já tinha nos conquistado. E como que Ele nos conquistou? Nos dando um seminário de teologia quando a gente veio? Como que Ele conseguiu nos conquistar? Foi nos dando as profundidades dos detalhes da teologia logo de cara? Não era isso que a gente estava procurando. Não era isso que, no nosso entender, nós estávamos precisando com urgência. Com urgência mesmo. Nós precisávamos era de uma cura, ou de um emprego, ou de uma libertação demoníaca, de uma coisa qualquer. Aí quando nós chegamos, Ele fez como Ele sempre faz. Ele estendeu a mão. Ele tocou em nós. E havia algumas deficiências em nós precisávamos conhecimento profundo da palavra, mas não foi isso que Ele nos deu logo de cara. Logo de cara, Ele nos deu cura, Ele nos deu um emprego, Ele nos deu livramento de problemas que tiravam o nosso sono. E agora, Ele está aprofundando o nosso relacionamento com Ele, nos instruindo na palavra, cada dia mais. E o que nós temos aprendido caminhando com Ele? Que nós não vamos passar pedacinho difícil nenhum? Não, nós passamos, continuamos na terra, no corpo, mas agora nós sabemos, Ele tem a resposta. Se a doença vem, eu corro para Ele. Se o desemprego vem, eu corro para Ele. Se alguém se levanta contra mim no meu trabalho, eu corro para Ele. Se tem alguma circunstância difícil na minha família, eu corro para Ele. Agora eu tenho quem cuida de mim nessa terra. Ele não vai cuidar de mim só quando eu chegar lá. Ele já cuida aqui e agora. Nós não podemos deixar que o medo de nos excedermos, como alguns têm feito, nos faça perder a oportunidade de receber as bênçãos diárias de Deus para a nossa vida nessa terra. Porque isso nos trará o conforto que as bênçãos poderão produzir, mas mais ainda, isso trará glória para o nome do nosso Deus. Porque os apóstolos faziam assim, eles diziam: nós não fomos até vocês com filosofias humanas, com esperteza humana, nós não fomos a vocês com falácia humana, nós fomos a vocês com a palavra e com o poder de Deus, porque os sinais se manifestavam. E eu te pergunto, nós estamos ou não precisando dos sinais de Deus hoje?
Nós que já estamos no Evangelho, que já estamos comprometidos com Cristo, que confessamos a plenos pulmões em qualquer canto dessa cidade, e digam de nós o que disserem, nós confessamos: Ele é meu Senhor, Ele é o meu Deus, eu acredito nele, eu sirvo a Ele, eu amo Ele, e eu quero viver com Ele. E tantos outros lá fora também vão chegar, eles também vão chegar, mas eles precisam de uma demonstração. Nós precisamos clamar ao Senhor nessa noite: capacita-nos a ser missionários, sim, a pregar, a ensinar, mas também a anunciar o poder de Deus para curar os enfermos, libertar os oprimidos e os cativos do diabo. Amém, meus irmãos? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A gente está sempre cantando: se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. De qualquer forma, a gente já sabe disso. Mas por que a gente hoje sabe disso? Porque um dia Ele deu alguma demonstração para nós. Eu tenho a minha história de milagres que Deus operou na minha vida. Você tem a sua. Por que hoje nós temos essa convicção? Se Ele fizer, eu sei que Ele é Deus. Se Ele não fizer, eu também sei que Ele é Deus. Porque Ele já fez. Por que eu sei que Ele faz? Porque Ele já fez. Porque o Evangelho não é conversa. O Evangelho é demonstração do poder de Deus. Para libertar, para curar e para transformar. Nós precisamos deixar que o Evangelho seja tudo o que Ele é. Através dos nossos lábios, da nossa vida, da nossa igreja. E eu queria que você desfrutasse do Evangelho de Cristo, que já chegou na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei o que acontece na sua vida. Talvez você esteja pelejando com situações assim, de adversidade, de calamidade, de enfermidade. Alguma coisa que esteja causando realmente sofrimento. E que você fica se debatendo com essa situação e você sofre profundamente. E você fica imaginando qual a postura certa de mim como cristão a respeito disso. Eu devo simplesmente me conformar? Eu devo acreditar que Deus sabe o que eu estou passando e na hora que aprouver a Ele, Ele vai me dar esse livramento? Ou eu posso chegar com confiança no trono da graça nessa noite e dizer: Senhor, eu não quero mais ter que pelejar com isso. Eu posso hoje rasgar meu coração em oração e dizer: pelo poder dos sinais, eu coloco isso diante de Ti. Eu estou te pedindo um sinal de Deus na minha vida. Talvez você precise de um sinal de Deus na sua vida. Talvez você seja capaz de crer que Ele está aqui no nosso meio agora. Talvez você seja capaz de confiar que Ele vai tocar na sua vida e Ele pode manifestar esse poder e esse sinal em seu favor. Talvez você esteja pronto para avançar um pouco mais na tua experiência com Deus e não permitir que o excesso dos outros coloque o excesso de zelo em você e acabe privando você de experiências maravilhosas que Deus está pronto para fazer. Tem muita coisa ruim acontecendo na terra, sem dúvida. Mas eu posso te garantir, tem muita coisa boa também. Porque Deus está na terra, trabalhando por aqueles que nele confiam, trabalhando por aqueles que nele esperam. Você tem uma necessidade para esta vida? Converse sobre ela com Deus agora. Peça seu livramento. Conversa com Deus. Senhor, eu preciso que as portas se abram. Senhor, eu preciso de respostas. Vai até o tesouro do Pai e Ele tem para você respostas. Respostas, milagre que Deus faz. Tem coisa que as pessoas estão inventando, tem, mas não muda o fato de que Deus faz milagre. Ele opera milagre na face da terra. Então peça o seu, então clame pelo seu, então rogue a Ele pelo seu. A palavra diz: todos os que chegaram a Ele foram curados, foram libertados, foram abençoados. Chegue a Ele agora. Eu queria que você clamasse com muita confiança no seu coração. Peça a Ele um mistério poderoso dEle na sua vida. Uma demonstração do poder dEle, te dando aquilo que você não está pedindo por vaidade, não, é necessidade.
Fala das suas necessidades com Deus. Fala com Ele. Fala: Deus, eu não quero mais viver debaixo dessa vergonha, desse opróbrio. Por causa da sua comunicação com Deus agora, demônios terão que recuar. Obras de Satanás que estão prontas para nos envergonhar, elas cairão por terra, porque você foi recorrer ao teu Pai. Conversa com Deus. Ore, clame, suplique o favor de Deus na sua vida. Não acredite que você se vira sozinho. Nós todos precisamos dEle. Precisamos do agir dEle, da graça dEle. Manifesta teu poder, eu te peço, Senhor. Oh Deus, nós não podemos nos envergonhar de clamar ao Senhor pelo socorro que só o Senhor pode nos dar. Por isso, nessa noite, nós abrimos a nossa alma, a nossa mente, nosso entendimento, para nos lembrarmos de como o Senhor trabalha na terra. O Senhor trabalha pregando, o Senhor trabalha ensinando, mas o Senhor também trabalha curando, libertando, resgatando dos flagelos e dos sofrimentos dessa vida. Para a glória do teu nome, Senhor, para a manifestação do teu poder, eu te suplico, manifesta o teu poder de cura aqui nessa noite. Manifesta teu poder de libertação aqui nessa noite. Manifesta teu poder de livramento aqui nessa noite. Dá a palavra de vitória para essa família, meu Pai. A palavra de vitória para esse jovem. A palavra de vitória para essa casa, Senhor. Oh Deus, Tu és o nosso Pai, que cuida de nós nessa terra. Estende a Tua mão e cura. Estende a Tua mão e liberta. Estende a Tua mão e favorece Teus filhos. É para a glória do Teu nome, Senhor. É para a glória do Teu nome. Oh Deus, Tu sabes a situação nesta casa. Tu sabes a situação nesse casamento. Tu sabes a situação nesta alma, Senhor. Ah, Espírito de Deus, o ser humano não sabe com o que ele lida. Às vezes são forças do inferno, não visíveis a olhos humanos, mas reais e cruéis. E nós não teríamos como resistir a elas, não fosse a presença do Senhor. Mas onde o Senhor está, o inferno retrocede. Então o que eu te peço nessa noite, não permita o avanço do inferno.